sapato é a peça de roupa que nunca vai deixar de existir. Vamos sempre precisar de algo que nos vista aos pés, que proteja das irregularidades do chão e nos faça deslocar. O sapato é uma peça essencial. No entanto, é considerado um acessório. E a definição da palavra acessório diz que se pode dispensar, que não é importante, peça ou adorno que se acrescenta ao vestuário. Acrescenta. Normalmente, quer dizer, não usamos os sapatos sozinhos, é um facto, mas também não são dispensáveis. Se calhar são um acessório no sentido em que acrescentam qualquer coisa ao que estamos a tentar comunicar quando nos vestimos. Os sapatos que calçamos dizem muito sobre nós. Todos os vestígios de sapatos, desde a pré-história que chegaram até nós, se percebe rapidamente que o sapato é muito mais do que algo para proteger a sola do pé ou para proteger o pé. Rapidamente ele se torna um símbolo de afirmação e de identidade. Se pensarmos que na Idade Média os sapatos adquiriram formatos exuberantes e dimensões exuberantes ao ponto de não ser possível caminhar, já nos diz muito sobre uma época em que todo o resto da indumentária não variava em termos de formas, em termos de exuberância, mas o sapato ou o adorno da cabeça, por exemplo, variava. Porque ele não consegue ser separado em termos de funções. Ele tem esta função de comunicação, tem uma função simbólica e tem a funcionalidade do uso, do usufruto diário, mas a verdade é que nós não conseguimos separar nenhuma das vertentes. A particularidade do sapato como objeto está no confronto entre a sua forma e a sua necessidade. A forma existe por causa da necessidade ou para além da necessidade. Os saltos altos, por exemplo, surgiram na Pérsia no século X e serviam para os guerreiros prenderem os pés nos estribos do cavalo. Por causa disso, o sapato com salto era um símbolo de masculinidade. O significado das peças de vestuário, no geral, não é um significado estanque, porque, no geral, o vestuário é um modelo social e significa que, sendo um modelo social, muda de acordo com os tempos e muda de acordo com os lugares. Os sapatos persas criados no século X, sendo um símbolo de masculinidade, eram-no porque andar a cavalo, caçar a cavalo, combater a cavalo, tudo isso era masculino. A elevação do calcanhar corresponde a elevar a altura da figura humana, não é? E se pensarmos nisto como algo que interfere drasticamente na imagem que temos uns dos outros, é óbvio que pensarmos num homem com salto alto ou num homem com sapato raso, obviamente, automaticamente, o homem que está num plano mais elevado terá mais poder. E o salto rapidamente passa desse âmbito de funcionalidade para segurar o pé numa determinada performance para um símbolo de status ou de poder, como uma forma de elevação da personalidade. É mais na época do Renascimento que nós vemos o salto a ser introduzido, mas é essencialmente na corte de Luís XIV, que por todo o excesso à volta da imagem, não é, do rei, toda a sua corte adotou o sapato como uma forma de comunicar. E como é que ele comunicava? Se pensarmos que o material condiciona muito o aspecto final do sapato, materiais mais nobres ou mais exuberantes também comunicariam poder, status ou até uma determinada exuberância. Porque aí era já de adorno, uma parte estética. Não era tanto utilidade apenas, mas também era estética. E ele sentia-se mais seguro de si com o salto. O século XVII e inclusivamente no século XVI, a perna do homem era importante porque todo o poder e a virilidade estava associado especificamente à zona sexual. Portanto, as pernas dos homens até ao joelho, da cintura até ao joelho, havia, por exemplo, o costume de usar uma espécie de um calção, de um culote. Quanto mais volumoso fosse, mais poderoso seria aquela figura. E isso é muito visível na pintura.
Depois para baixo, do joelho para baixo, uma espécie de uma colã ou de uma calça, não era bem calça, mas era uma espécie de uma meia justa, e depois do joelho para baixo, como complemento, o sapato. Normalmente o sapato tinha uma fivela também muito vistosa, todo o sapato era adornado com, fosse uma fivela, fosse uma decoração metálica, ou o próprio do tecido do sapato, com bordados, com algo que o tornasse mais exuberante e mais vistoso. Walk a mile in these Louboutins, but they don't wear these shits where I'm from. I'm not hating, I'm just telling you. No século XVII, a perna do homem era então um feature a destacar e o sapato ajudava. Mas Luís XIV, sendo um homem baixinho, precisava de um extra: o talon rouge. O salto vermelho era um sinal de que era tão rico que não sujava os pés na lama e que andava sobre o sangue das inimigas. Porque a funcionalidade que ele preenchia antes era de afirmação, era de status. Porque se não o fosse, qualquer monarca usaria um sapato muito mais estável para se deslocar, não é? No século XIX, com a Revolução Industrial e o crescimento das grandes cidades, os homens vão começar a andar mais na rua e o salto deixa de ser prático para eles, para percorrer grandes distâncias. É aqui que o sapato masculino começa a perder altura e surge uma maior diferenciação entre o calçado masculino e o feminino. And daddy's working boots have walked a million miles or more. Basta irmos à história da vida em sociedade e percebermos que há um movimento do ir para a rua passear que não existia antes. Não é? As grandes exposições em Paris, em Londres, toda a vontade da população vir para a rua usufruir do exterior faz com que o calçado passe a ter um papel muito mais funcional do que estético ou simbólico, como estávamos habituados a ver antes. E a partir desse momento, os cavalheiros começaram a estabilizar o tipo de sola, principalmente o formato do sapato, e é só em pleno século XX que nós vemos o calçado das senhoras a ter outro tipo de atenção e outro tipo de forma, esteticamente falando, com os primeiros anos do século XX a serem rapidamente palco de variações muito distintas de estilo para estilo. Até ao início do século XX, em termos de vestuário, pode-se dizer que as mulheres só existiam da cintura para cima, porque as pernas e os pés estavam cobertos pelas saias. Com a libertação do espartilho, altera-se a forma do corpo feminino e ideias de feminilidade. Nos anos 20 do século XX, Coco Chanel vai revolucionar a maneira como a mulher é vista. Chanel, pela sua postura, acima de tudo o que ela queria era uma atitude um bocadinho mais despojada face à típica burguesia que ostentava em excesso na visão dela, não é? E então ela traz o calçado raso. Mas porquê? Porque ela tinha já um olhar para o vestuário masculino, ou seja, ela percebeu que aquilo que o vestuário masculino tinha servia também às mulheres por uma questão de praticidade, de emancipação, eu diria. Vai muito para as questões da emancipação da mulher. Hi, kids. Hi, kiddo. Say, why do you kids wear kids? So I can run faster and jump farther. So I can win more often. Right. No final do século XIX, com a vulcanização da borracha, surge um material que vai alterar as possibilidades do calçado. São criados os primeiros sapatos feitos para a prática de desporto, nomeadamente para jogar ténis. Foram apelidados de sneakers, porque, ao contrário dos saltos, não faziam barulho a andar.
facto é muito engraçado como é que o calçado para a prática desportiva, que é essencialmente um produto que é pensado com funcionalidades muito específicas, e estou-me a lembrar, por exemplo, os ténis de basquetebol, um sneaker, bota, depois rapidamente é absorvido, seja por jovens, essencialmente são os jovens sempre os responsáveis por ir buscar alguma coisa que não é usada daquela maneira e dão-lhe a sua própria forma, dão-lhe a sua própria dinâmica e usam e criam modas, não é? Criam estilos. O sapato tem muito esta função também de identificar um estilo, automaticamente esse estilo pode ser identificado com uma determinada condição social. A classe jovem dos anos 50, trabalhadora, classe média baixa, usou os jeans e os ténis, ou os jeans e as botas, como uma forma jovem, fresca, nova, que chocou muito à América, determinados pontos da América, chocou muito a Europa também. A Segunda Guerra Mundial traz também um aspecto interessante. Ela condiciona o calçado da época, tanto para homens como para mulheres, por uma questão de falta de recursos nos materiais tradicionais. Neste caso, o couro. As mulheres continuavam a fazer questão de sair à rua e inventaram, durante a Segunda Guerra Mundial, muitas formas interessantes de sapato que nós hoje em dia, de vez em quando, a moda traz outra vez para as passarelas. Por exemplo, as célebres plataformas usadas nos anos 40 seriam o material que havia disponível, por exemplo, madeira, e há relatos de ser possível ouvir nas ruas das cidades afetadas pela guerra o barulho da madeira a bater à medida que as senhoras passavam, e com restos de fivelas de cintos, por exemplo, formar uma plataforma com as fivelas como se fosse uma sandália. Daí aquele look que hoje em dia se associa muito às pin-ups, a meia branca visível e a plataforma com as tiras, que seriam os materiais que existiriam para ir improvisar sapatos. Por exemplo, Salvatore Ferragamo, em Itália, antes mesmo da guerra começar, já por uma certa escassez que existia de materiais, ele traz a corda, por exemplo, para a construção das plataformas, madeira, cortiça. Portanto, há todo um apropriar-se de materiais que não eram os habituais materiais usados na construção de peças, toda uma inovação a nível de materiais que a maior parte das pessoas não tem noção. Ok, pausa para um pequeno recap da evolução do salto. Criados para andar a cavalo e vistos como um símbolo de masculinidade, são levados para a Europa, onde se tornam um elemento de distinção de classe e um símbolo de poder. São usados tanto por homens como mulheres, mas os dos homens estão mais à vista, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, as mulheres são obrigadas a tomar o lugar dos homens em muitos trabalhos, e o calçado feminino tem que ser prático e robusto. No pós-guerra, Christian Dior quer recuperar uma ideia de feminilidade que achava que se tinha perdido. Volta a uma cintura estreita e associa-se a Roger Vivier, que desenha saltos, que, embora não fossem muito altos, eram extremamente finos. Nos anos 60, os saltos começam a subir mais, até se chegar ao stiletto nos anos 70. O stiletto começa por ser um salto muito alto e muito fininho, que os designers diziam que era como se fosse uma lâmina, ou seja, como se fosse como se fosse uma arma. Esta ideia de algo que marca, é pontiagudo, marca e até magoa, digamos assim. Há um lado meio sadomasoquista no stiletto, não é? O stiletto era a arma preferencial de um assassino no século XVI, em Itália. Era uma espécie de punhal, por isso fácil de esconder, com uma lâmina tão fina que conseguia perfurar a cota de malha de uma armadura e fazia um corte tão incisivo que não derramava demasiado sangue. Era uma arma usada com proximidade e precisão. Claramente há uma grande carga sexual à volta do sapato. Há uma ligação absolutamente direta entre o sapato e as fantasias sexuais, a forma de transformar uma silhueta feminina em algo muito mais provocante.
tem uma carga, uma conotação sexual muito forte, claramente. É muito curioso porque o sapato em si está muito associado ao símbolo fálico. E facilmente o homem deixou-se apaixonar por esta simbologia meio agressiva, meio até um bocadinho ostensiva do ponto de vista sexual que o estileto provocava. A partir de um determinado momento, a imagem daquilo que era um corpo feminino desejável passou também a incluir uma imagem de umas pernas elegantes, altas, definidas e torneadas. E os sapatos ajudam muito na construção dessa imagem. Também fazem com que as senhoras não corram tanto, regra geral, então garantem um andar assim mais lento e mais compassado, que também passou a ser muito sinónimo de uma imagem de delicadeza e de feminilidade. Esse andar que balança, de certa maneira. E os saltos também contribuem muito para isso. E, portanto, essa construção eu acho que deriva precisamente de uma imagem do corpo, daquilo que também é uma imagem e uma construção do corpo. Oh, get the shoes, baby, get the shoes. Christian Louboutin, as I shop Gucci. Christian Louboutin para mim é um designer que eu admiro imenso. Ele realmente estudou o salto. Ele passou anos e anos a criar aquela forma e aquele salto para que o pé da mulher para que a postura da mulher ficasse muito elegante. Portanto, quando ele diz que a mulher caminha mais devagar, é essa leveza, é quase como parecer com uma pena. Mas ele, para além disso, ele sempre procurou que o pé pareça mais pequeno, ou seja, que ainda dá uma outra elegância ao corpo feminino. Mas porquê que um pé pequeno é mais elegante e mais feminino? Porquê que se associou a ideia de fragilidade à feminilidade? Na China, amarravam-se os pés das meninas para eles não crescerem. E podemos pensar que os europeus importaram do Oriente este estereótipo de beleza. Mas podemos pensar que implícito neste estereótipo de beleza está uma ideia de controle do corpo feminino e da maneira como ele se consegue, ou não, deslocar. En la puerta del cielo venden zapatos. Toda esta forma de ver o pé da mulher é muito fruto da visão masculina daquilo que seria interessante para um pé feminino. Sem dúvida que a feminilidade é uma construção do olhar masculino. Ou melhor, sem dúvida que a ideia de feminilidade que nós temos é uma construção com base no olhar masculino. Porque os conceitos acabam sempre por ser construídos socialmente e são construídos socialmente por aqueles que têm maior poder e, historicamente, esse alguém têm sido os homens. Portanto, bom, inevitavelmente há mais designers homens conhecidos de sapatos. A feminilidade, a sensualidade da mulher, no seu extremo, é explorada maioritariamente pelos homens. Eu acho que um homem que dedica a sua vida, a sua profissão a desenhar para a mulher, e que é porque admira o corpo da mulher. Eu às vezes nem quero falar de corpo, mas da forma. Vamos imaginar que um designer olha para um corpo de uma mulher como uma peça, como uma obra de arte, como uma escultura. Eu acho que não é tanto como a mulher em si, como o sexo feminino. E isso leva-me a pensar que eles realmente querem criar uma beleza. Quando são as mulheres a trabalhar o objeto, aliás, quando são as mulheres a trabalhar tudo na moda, têm um olhar muito mais prático e muito mais funcional. Mesmo que trabalhem a componente estética, elas nunca exploram a feminilidade como os homens. Daí que Dior dizia que estava a criar flores. As criações dele, ele dava nomes de flores. Isto mostra bem a diferença entre ele e Chanel. Enfim, o corpo feminino tem sido tipicamente sexualizado e fetichizado em diversos esportes, que vão desde a pintura clássica até à publicidade mais recente. Portanto, por que não, então, apropriarmos disso, ressignificá-lo e dar-lhe uma nova camada de poder em que eu controlo, em que eu decido, em que eu defino os moldes da minha sexualização?
acredito que haja um lado da mulher que usa o estilete que não só quer provocar, quer sentir feminina, mas há uma necessidade de impor poder atrás do estilete. Há claramente se o objeto pode ser associado a algo que magoa, a algo até um bocadinho violento, não espanta que a mulher queira assumir o seu poder com com um objeto tão agressivo, com um aspecto visualmente tão agressivo. O andar de uma mulher com estilete não é nada confortável nem estável, mas a obriga a ter muita consciência de si própria e muita consciência da forma como vai pôr o pé no chão que está a pisar. Portanto, uma mulher que usa um salto como o estilete, que por norma pelo menos 10 centímetros tem que estar muito segura de si para os usar. Porque eu adoro o salto e eu adoro a sensação que o salto me provoca. Sentes guio, mais elegante, mais magro. E depois é quase como imagina no balé clássico. As bailarinas estão em ponto, quando fazem pontas consegues perceber perfeitamente uma leveza na postura do corpo. E eu acho que o salto alto faz isso à mulher, faz parecer muito mais elegante e com uma postura muito mais bonita do corpo em si. Quando nós aumentamos a altura posterior, a altura do calcanhar, fisionomicamente é mais estético e mais bonito. Uma mulher usar um salto, não só porque fica mais alta, mas também porque altera o seu centro de gravidade, ou seja, o corpo da mulher projeta-se um pouco mais para a frente, a própria bacia. Não é por acaso que o género feminino consegue ter uma adaptação muito mais fácil a um salto alto, porque a sua bacia fisionomicamente já é mais anteriorizada. Por isso é que, mesmo que a mulher não esteja habituada a usar um salto alto ou esteja habituada a usar um calçado mais casual, mais raso, e nós, num teste, colocarmos o mesmo tipo de salto no homem ou numa mulher, a mulher naturalmente vai se adaptar, mesmo sem treino, a esse tipo de calçado. De qualquer forma, quanto mais aumentamos a altura posterior, altera o seu centro de gravidade, o seu centro de massa. E isso faz com que ative uma série de cadeias musculares que define melhor também o corpo. Ou seja, esteticamente, o glúteo fica mais definido, os gêmeos ficam mais definidos e, por si só, aquela curvatura da zona lombar também acentua. Mas, por outro lado, se a pessoa não estiver preparada fisicamente, podem criar algumas lesões a médio e longo prazo. Isto para ter uma ideia, se nós estivermos descalços e pela fisionomia atual humana, nós fazemos uma sobrecarga de 75% do peso no retropé, no calcanhar, e 25% do peso na zona anterior do pé. Quando nós aplicamos um pouco de salto, ou seja, até maioritariamente é aconselhável em fase adulta que se use um pouco de altura, nós aí até aos 3, 4 centímetros já conseguimos distribuir perfeitamente até 50% o peso do corpo sobre o pé. A partir daí já facilmente vamos carregar, dar muito mais carga na zona do antepé e isso traz as suas consequências, como é lógico. Hoje em dia, de facto, o calçado desportivo ocupa um papel de destaque e é provável que tenha muito a ver com questões de conforto. Toda a gente está a comprar sneakers. Toda a gente. Portanto, não só tens que comprar uma marca de desporto, mas podes comprar uma marca fashion. Quem tiver um Gucci, um sneaker Gucci, tem tudo. Quem tiver um sneaker Vetements é um símbolo de poder monetário e é um símbolo de conhecimento ao nível da moda, porque tens um conhecimento, dá-te esse outro poder. Quando falamos de salto alto é por uma razão, o sneaker é por outra.
o significado do vestuário só se materializa no olhar do outro. E esse olhar pode ser um olhar para a indiferença ou pode ser um olhar que crie estranheza, seja lá o que isso for, porque diverge das normativas sociais e diverge daquilo que é esperado. Acho que talvez haja uma conformidade maior no vestuário masculino. Ou seja, os homens têm mais um determinado peso daquilo que significa ser homem e, por isso, quando os homens saem desse espaço de conformidade, se cria muito mais um elemento de estranheza e muito mais um elemento de disrupção que, sob o olhar do outro, é muito mais penalizador. Então, talvez os homens estejam muito mais restritos. Embora as mulheres estejam num patamar de exigência diferente, espera-se mais um determinado tipo de corpo, exige-se mais essa... que se cumpra uma ideia de perfeição, e isso é absolutamente mais exigido às mulheres, porque segue muito em conformidade com aquela imagem da feminilidade e do corpo perfeito e da mulher perfeita, que tem sido, aliás, uma imagem muito veiculada ao longo dos tempos, embora a ideia de perfeição daquilo que é uma mulher perfeita e daquilo que é o corpo feminino perfeito tenha vindo a mutar ao longo dos tempos. Já se preferiram corpos diferentes e muda com as culturas, muda de acordo com os lugares. Nos anos 80, a moda procurou, e as tendências, e a tendência do power suit procurou, de facto, aproximar as mulheres daquilo que era o referente do corpo masculino. São exemplo os ombros largos, dos casacos clássicos, os chumaços clássicos, mas também são exemplo os saltos altos, no sentido de que nós sabemos que os homens são tipicamente mais altos, a estatura dos homens é tipicamente mais alta que a das mulheres e, portanto, os sapatos de salto alto acabavam por ajudar nessa aproximação. Ironicamente, um elemento que era absolutamente feminino acabava por aproximar as mulheres daquilo que era o referente masculino. Por isso, talvez nesse sentido, agregados aos power suits, os saltos tenham ganho esse peso de poder associado àquela imagem da mulher de negócios, tão popularizada com os fatos e com os sapatos, e era muito mais a ideia do homem de negócios que tínhamos anteriormente. Tú te mudas a Barcelona, la sandalia com blim blim, el piquete a los Lil Kim, solo nosotros no hay nadie más en O salto, que começou por ser um símbolo de masculinidade, transformou-se num símbolo absoluto de feminilidade. Mas isto quer dizer que os homens nunca mais usaram saltos? Nos anos 60 do século XX, os Beatles calçavam os Cubans, que tinham salto porque eram uma derivação do sapato flamenco. O sapato de flamenco nunca perdeu o salto. A bota de cowboy nunca perdeu o salto. Lá está, serve para prender o pé no estribo. Os anos 70 do século XX foram a época do unissexo e era comum ver os homens com algum salto e mesmo com plataformas. De resto, várias figuras masculinas da música rockaram os saltos, de David Bowie ao looks interior dos The Cramps, passando por Elton John, Prince ou Harry Styles. Eu não acho que o salto no masculino não me parece que seja um espaço de transgressão. Parece-me que é mais um espaço de liberdade e resistência atualmente. No entanto, parece-me que esse espaço, essa criação desse espaço, se tem criado e tem havido cada vez mais espaço para que os homens possam exercer as suas identidades de mais do que uma forma, e não só os homens, na verdade. Tem-se criado espaço para que possamos ter mais do que duas identidades de género e para agir de forma não binária sobre a superfície do corpo e para agir com menos constrangimentos e para que a roupa possa ser esse espaço. E isso pode ir de demonstrações com diferentes escalas. Pode passar só por usar roupa oversized ou por usar outro tipo de calçado que não seja o sapato de salto alto clássico. O design, para mim, é algo que eu adoro, e eu adoro observar bom design, mas também adoro observar o design utilitário. Por isso, eu sempre me influencio em objetos do cotidiano, do dia-a-dia. Por exemplo, neste sapato influenciei-me nos protetores dos hospitais, do sapato dos hospitais. Portanto, parece um plástico, mas não é, tudo em pele.
Portanto, para mim é importante o conforto, mas também a forma em si. Eu desenho os meus saltos de raiz, portanto sou eu que os crio. Alguns dos meus sapatos, isto parece um erro. Se formos a ver, esta distância não é a distância comum de um salto, de um estileto, porque isto no fundo é considerado uma rampa e não um salto. Só lhe falta aqui esta parte. Os meus saltos são um bocadinho mais deformados. Por exemplo, eu sou uma colecionadora de sapatos e há sapatos que eu comprei que não são meu tamanho. Porque para mim são objetos. São objetos de arte. Quase que me apetece, e alguns têm, em móveis. Há muitas marcas a testar a forma do sapato, dos Armadillos do Alexander McQueen aos Ugly Shoes da Balenciaga. Estamos dispostos a mudar a forma do pé, desde que não nos deformem mais o pé. Como hoje em dia estamos num avanço tecnológico e com o uso desta tecnologia 3D, o futuro passa muito por nós começarmos a desenvolver calçado também personalizado. Ou seja, nós, na nossa prática clínica, já fazemos palmilhas 100% personalizadas, adaptadas para cada pé de cada paciente. Precisamente para, com isso, com elementos só de estímulo muito simples e mecânico, conseguirmos alterar ou melhorar estas alterações que o pé sofre por questões adaptativas. A nível estético, personaliza-se o que nós quisermos, até pomos o nosso nome. A nível mecânico, biomecânico, se nós associarmos as palmilhas, o estudo biomecânico computarizado, a prática do profissional da nossa área que consegue perceber até anatomicamente o que é que nós temos que carregar mais ou descarregar para melhorar a performance da pessoa, sim, isto juntamente com um calçado específico era o ideal para a humanidade. Quem sabe o salto possa ser novamente algo para homens e para mulheres, ou seja, que seja algo liberalizado. Espero que para todas as identidades de género, na verdade, os sapatos possam ser um espaço de liberdade e uma peça de liberdade e de resistência e não de constrangimento. Ainda estamos longe de colocar o stileto nos pés do macho latino. Mas a verdade é que também estamos longe de calçar os ténis nos pés da hospedeira. Temos muito que andar, mas o caminho faz-se caminhando.